A China descobre um grande esquema de espionagem montado pela agência de inteligência britânica, o MI6. Mas será que essa agência é comandada pelo 007? Nesse episódio ainda vamos falar da repercussão das falas de Vladimir Putin, que continua ameaçando a OTAN e os Estados Unidos com relação às armas ocidentais que foram cedidas à Ucrânia e que agora foram liberadas para serem utilizadas contra o território russo. Vladimir Putin diz que as consequências desse ato poderão ser fatais. Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualize no Ar. E que história é essa que a China está sendo espionada? Será mais um filme de 007? Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, porque é o seguinte, é muito sério o que está acontecendo e isso pode ter consequências, aliás, sempre tem consequências. Se liga aí na reportagem da Veja, diz assim na sua manchete: Pequim acusa Reino Unido de recrutar casal chinês para espionagem. Talvez você esteja pensando, Tobias, isso aí não é verdade, isso aí não está acontecendo, é só uma acusação. Galera, entenda o seguinte, no mundo da geopolítica, informação vale ouro, portanto, a espionagem é algo totalmente comum nesse mundo da geopolítica e olha, há muito tempo, na verdade, desde sempre. Todo mundo que pode espionar, vai espionar. Mas é claro que o espião de hoje não é mais como o espião da época da Guerra Fria, que basicamente é onde surgiu, inclusive, o personagem de 007, o James Bond, que é justamente do MI6, ou seja, da Agência de Inteligência do Reino Unido. O mundo hoje tem algumas grandes agências de espionagem e eu posso citar aqui 4 para vocês, que são muito famosas. A primeira delas, claro, a CIA nos Estados Unidos. A segunda, justamente o MI6, que tem o famoso e icônico e cinematográfico James Bond, que é a Agência de Inteligência Britânica. Também tem a famosa KGB, que já não se chama mais KGB, mas na época da União Soviética ela tinha esse nome, inclusive Vladimir Putin foi um agente da KGB. E a quarta, e tão importante quanto essas outras 3, sem dúvida nenhuma, o Mossad de Israel. Mas acredite, todos os países têm uma agência de inteligência e de uma maneira ou de outra faz espionagem, seja espionagem interna contra os seus próprios cidadãos ou espionagem externa contra outros países. O Brasil, por exemplo, tem a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que claramente está anos-luz com relação a todas essas que eu citei, mas também tem. Agora, no caso da China, a espionagem é o seguinte, a China é um dos países que mais espionam os seus próprios cidadãos. E aí é o seguinte, galera, nessa história de espionar os seus próprios cidadãos, isso vem principalmente hoje em dia através das redes sociais, e a China, como é um país socialista, autoritário, como todo país de esquerda o é, tem que vigiar a população para que a população não possa se revoltar contra um regime que é completamente opressor. Mas o caso em específico aqui do episódio de hoje é justamente o Reino Unido espionando a China, e isso com certeza acontece. Não sei se esse caso de fato é verídico, a princípio é uma acusação, mas é uma acusação que vem justamente numa troca de acusações que já vem acontecendo pelo menos desde o início do ano, aonde o Reino Unido também acusa aí algumas pessoas que atuam no Reino Unido de espionagem para a China. Então, basicamente é chumbo trocado, é espionagem trocada. E como eu disse, espionagem existe há muito tempo. Quem não se lembra aí do caso do Edward Snowden lá nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos espionava a Alemanha, espionava até mesmo a Dilma Rousseff aqui no Brasil. Mas se liga aí nas letrinhas pequenas para você entender esse caso específico. O Ministério de Segurança do Estado, o MSS da China, a Agência de Inteligência e da Polícia Secreta do país, afirmou nesta segunda-feira 3 que descobriu abre aspas, grande caso de espionagem, fecha aspas, envolvendo um casal chinês recrutado pelo MI6, Serviço Secreto do Reino Unido. Ou seja, é o Reino Unido, ao invés de enviar os seus espiões, os 007, basicamente recrutando chineses para fazer a espionagem dentro da China, só que para o Reino Unido. E como eu disse, repito, informação no mundo de hoje, e na verdade na geopolítica sempre foi assim,
vale ouro. Seguindo o segundo parágrafo. Segundo Pequim, marido e mulher trabalhavam em unidades-chave de uma agência estatal chinesa, uma acusação que ocorre após vários casos de suposta espionagem por parte da China, do Reino Unido, Alemanha e Bélgica. Meu amigo, lá na Europa, ainda mais com aqueles países tão pequenos ali, espionagem rola solta, e na época da Guerra Fria, galera, isso rolava muito. Só para você ter uma ideia como é que é o esquema da espionagem, é muito forte. Você já assistiu um filme chamado O Jogo da Imitação? Que é justamente um filme que fala sobre quando os ingleses quebram o código da Enigma da Alemanha, lá do homem do bigodinho ridículo da Segunda Guerra Mundial. Pois é, dentro daquele grupo de trabalho que eram feito basicamente de matemáticos, isso dentro da Inglaterra, existia um espião soviético que, ao quebrarem o código da Enigma, que era a máquina lá de criptografar as mensagens das Forças Armadas do homem do bigode ridículo lá da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, simplesmente ele encaminhou essas informações para Moscou, para a União Soviética, que também com essas informações conseguiu decodificar aí todos esses códigos que eram utilizados pelos alemães. Então já existia espionagem naquela época. Dizem também que a espionagem foi muito importante para que a União Soviética adquirisse a sua primeira arma nuclear em 1949, ou seja, um sistema de espionagem que funcionou dentro dos Estados Unidos. Se você assistiu aí o filme Oppenheimer, você vai saber do que eu estou falando, de como as coisas, como a preocupação com espionagem dentro ali daquela cidade artificial que foi criada era uma preocupação muito, muito intensa. E existem vários outros casos aí de espionagem que você pode entender. Tem um filme muito interessante, tinha na Netflix, não sei se ainda tem, O Anjo do Mossad, fala justamente sobre espionagem ali dentro do Oriente Médio, assim, muito bom. Aliás, espionagem, né, filmes de espionagem são meio fascinantes, né, sempre tem uma trama muito bem elaborada, e repito, espionagem é algo muito importante. Neste caso em específico, tá, a reportagem é bem mais longa do que os trechos que eu trago aqui é basicamente para dar uma esclarecida. Funcionou da seguinte forma: um casal de chineses foram fazer uma espécie de intercâmbio no Reino Unido, e o MI6 se aproveitou disso, se aproximou desses chineses e começou a oferecer vantagens, ver quais eram as intenções e quais eram as fraquezas desse casal de chineses, e descobriu ali que boa parte dele, os dois, na verdade o marido em especial, queria, né, ser bem sucedido, ganhar uma boa grana, e ele foi literalmente recrutado, recebeu uma boa grana do governo britânico para poder meio que se especializar e voltar para a China para trabalhar como um espião do Reino Unido. Agora, se ele foi pego de fato pela China, meu amigo, eu não queria estar na pele dele não, porque a China vai extrair dele todas as informações, custe o que custar, da maneira que tiver que ser. Você consegue imaginar aí o tipo de situação pelo qual esse suposto espião vai passar? Comenta aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com ele. Beleza? Bom, é isso que eu tinha que falar sobre espionagem. O que você acha aí dessa espionagem? Você acha que o Brasil tem capacidade de espionar alguém? Será que o Brasil consegue espionar o Paraguai, pelo menos? Pois é, o Brasil é muito, muito fraco nessa questão. Mas vamos mudar de assunto? Bora falar do conflito na Ucrânia, porque isso aí não acaba nunca, né? Infelizmente, a Ucrânia, um país aí totalmente devastado por essa guerra completamente injustificável. Mas vamos lá. O Putin continua fazendo as suas ameaças. Ameaças e mais ameaças. A gente vai discutir bastante sobre esse tema. Tenho visto aqui que nos comentários tem muita gente. Você não sabe de nada de geopolítica. Muito Putin boy aqui nos comentários. E assim, pode comentar o que você quiser, da maneira que você quiser. Tá liberado. Coloca aqui o que você quiser. Mas, obviamente, eu vou ter que ferir aí a sua sensibilidade, dizendo algumas verdades, já que a maioria das pessoas que comentam essas bobagens aqui tem uma visão totalmente míope, totalmente torta da geopolítica. CNN, se liga aí no título, na reportagem, na manchete no caso. Rússia adverte Estados Unidos contra erro de cálculo fatal na Ucrânia. Deu até medo agora do Vladimir Putin. Letrinhas pequenas e a gente já vai aí. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov,
disse nesta segunda-feira 3 que os Estados Unidos podem enfrentar, abre aspas, consequências fatais, fecha aspas, caso ignore os avisos de Moscou para não permitir que a Ucrânia use armas fornecidas por Washington para atingir alvos dentro da Rússia. Ah, galera, vamos falar sério. Se a Rússia está dando tantos avisos, é o Putin, é o ministro de Relações Exteriores, é o porta-voz, é o chanceler, é porque a Rússia está desesperada. É porque a Rússia tá com medinho, porque é o seguinte, galera, a Ucrânia, ela recebeu aí uma grande quantidade de armas do Ocidente. Só que assim, em relação à capacidade da OTAN, a capacidade militar da OTAN, as armas que foram enviadas para lá, assim, é pouquíssima coisa. O HIMARS, olha só, o sistema de mísseis HIMARS, foram entregues pouquíssimas unidades para a Ucrânia e eles já fizeram um estrago gigantesco. Se hoje a Rússia conseguiu ter uma vantagem nesse conflito, é porque justamente o Ocidente parou de fornecer as armas e principalmente a munição da maneira exata e sempre fazendo a Ucrânia lutar com as mãos amarradas, falando à Ucrânia, tá, aqui estão os componentes militares, mas você não vai poder utilizar livremente. Então isso está prejudicando muito a Ucrânia e agora eles foram liberados para utilizar. A Rússia está assim com medo. E aí o que a Rússia faz? Tenta usar o seu coringa, tenta usar a carta que ela tem na manga, que é justamente o quê? Falar das suas armas nucleares, as consequências serão fatais. Não serão. Isso é só o desespero russo. Segundo parágrafo, já vamos discutir. Abre aspas para o ministro de Relações Exteriores. E claro que se ele fala, é porque o Putin disse e autorizou, porque lá, você sabe, nada é falado sem autorização do Putin. Abre aspas. Gostaria de alertar os líderes norte-americanos contra erros de cálculo que podem ter consequências fatais. Por razões desconhecidas, eles subestimam a seriedade da repulsa que podem receber, disse Ryabkov, segundo a agência de notícias estatal RIA, Centro de Notícias lá da Rússia. Pois é, isso aí é desespero. Esse tanto de retórica é desespero, porque é o seguinte, galera, a Rússia, um país gigantesco, um país que se vendia como poderoso militarmente, não conseguiu anexar a Ucrânia em 2 anos de combate. É claro, a Ucrânia está arrasada. A Ucrânia, enquanto país, enquanto economia, já era, está devendo aí as próximas 10 gerações, a Ucrânia está devendo. Isso é fato, a Ucrânia já perdeu. Mas do ponto de vista da geopolítica internacional e do receio que a Europa tinha de uma possível invasão da Rússia a outros países, eles já foram contidos lá na Ucrânia. E se a OTAN não precisa entrar no conflito com soldados, não, é só fornecer os armamentos adequados. Simplesmente a Rússia não vai ter o que fazer, a não ser ficar com essas ameaças. Vamos usar as armas nucleares e não vão, sabe por quê? Porque não podem. Gente, presta atenção, na Guerra Fria, crise dos mísseis de Cuba, já estudou isso? Crise dos mísseis de Cuba foi o momento mais tenso da história de toda a Guerra Fria e nem ali as armas foram detonadas, porque todos sabem o que significa de fato utilizar armas nucleares. Isso é muito sério. Isso aí, existe a destruição mútua assegurada. Para que eles vão usar uma arma nuclear se eles sabem que no final eles vão perder? Entenda isso, o protocolo de armas nucleares é muito rigoroso mesmo para a Rússia. Não é só assim, hoje eu tô a fim de usar, aperta o botão. Existem consequências gravíssimas para isso. A destruição mútua é assegurada, como diz essa mesma doutrina. Eu vou fazer aqui para todo mundo aí que gosta de falar, a Rússia é poderosa. Poderosa mais ou menos. Poderosa bem mais ou menos. Eu vou fazer para vocês aqui uma comparação entre o poder militar da OTAN com o poder militar russo. E aí você vai perceber exatamente qual é o poder da OTAN e o que a Rússia poderia fazer numa guerra total. Você vai ver que não é tanta coisa assim. Aguarde que esse vídeo eu estou preparando aí com boas informações para você entender exatamente e a gente dirimir essas dúvidas aqui. Agora, se você é fã da Rússia, se você é fã do Putin, aí não existem argumentos que eu vou poder utilizar que vão comprovar qualquer coisa para você. Porque fã é assim, fã é apaixonado. Mas você acha que a Rússia está blefando ou falando sério quando diz consequências fatais, estão subestimando a nossa capacidade? Você acha que é desespero ou de fato a Rússia quer dar um passo além nessa questão do conflito da Ucrânia?
Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários. Lembrando, os comentários estão abertos para você colocar o que você quiser, do jeito que você quiser. Agora, claro, o seu comentário terá uma resposta à altura e da mesma forma. Então, responda ali, coloca ali com educação. Se não, eu respondo da mesma forma que você escrever. Tamo junto? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você gosta do meu trabalho, ó, clica aqui, ó, o logo do canal tá aparecendo, clica aqui, botãozão vermelho lá embaixo também. Não esquece de badalar o sininho das notificações, deixar o seu comentário. E uma pergunta, o like você já deixou? Deixa o like, é importante demais, o like muda tudo. Então deixa seu like e não esquece de clicar aqui. Tamo junto? Beijo top, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí.